Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para o seu veículo. E Unimed Londrina. Terça-feira, 13 de junho, bom dia. Manhã chuvosa em boa parte do sul do país. No aeroporto de Londrina, visibilidade reduzida com restrições para pousos e decolagens. Isso desde ontem à tarde. Já tivemos voos cancelados. A temperatura também caiu com essa chuvarada. Só 16 graus agora em Londrina. Pelas ruas, nossas equipes vão mostrar os impactos deste dia chuvoso. E também uma operação da Polícia Civil para prender investigados da Gangue dos Cordões de Ouro. Câmeras de segurança flagraram vários assaltos ao longo dos últimos meses. Esse aí é em uma padaria da nossa cidade. Veja também as buscas ao menino desaparecido em Londrina. A polícia está tomando novos depoimentos e aguarda os resultados de perícias para tentar avançar com as investigações. Quase 33 milhões de reais só neste ano. A Prefeitura já repassou para as empresas de ônibus de janeiro a maio, mais do que o total de anos anteriores. Essas informações têm sido repassadas à Câmara de Vereadores de Londrina, que cobra explicações sobre os custos e o funcionamento do transporte coletivo na cidade. Entre os detalhes repassados pela CMTU nesse documento, constam ainda informações sobre o envelhecimento da frota. O Meio-Dia Paraná vai trazer ainda os estragos deixados no ônibus rodoviário por uma peça que se soltou de um caminhão. 3 pessoas ficaram feridas. A perseguição a um traficante, um cerco em alta velocidade por uma rodovia, desviando de vários outros carros. As definições do vestibular da UEL, com taxa de inscrição um pouco mais cara. E os transtornos para quem encontrou postos de saúde fechados hoje pela manhã. Fomos pegos de surpresa e vamos ter que voltar mais tarde, né? Não tivemos nenhum comunicado referente a isso. Confira também as homenagens a Santo Antônio, santo casamenteiro, com tradicional bolo e feriado em várias cidades da nossa região. Aquele santo que foi um exemplo de vida. E as pessoas olhando para ele também querem cada dia se tornar uma pessoa melhor. É muito bom ter a sua companhia, é o jornalismo da RPC com personalidade, credibilidade e sempre atento, pertinho de você, em mais essa edição do Meio-Dia Paraná. Agora 11 horas e 48 minutos. Já começo essa edição com algumas das informações em relação às buscas ao menino Tiago, de 2 anos. A Delegacia de Homicídios assumiu as investigações em parceria com o Sicredi, setor da Polícia Civil que investiga crianças desaparecidas. A repórter Patrícia Pivetta conversou com a delegada Lívia Pini e nós separamos alguns trechos dessa entrevista. Vamos juntar as perícias que estão pendentes, principalmente a perícia do veículo. Vamos fazer as oitivas da primeira testemunha que teve ali no local. Eventualmente, vamos ouvir a mãe e o namorado da mãe novamente. Por que a mãe e o namorado dela serão ouvidos novamente? Essa frente da investigação, a gente está reconstruindo tudo que aconteceu ali no dia. Então, todos os passos que foram dados desde o momento que eles saíram da casa, foram para o parque, voltaram do parque, chegaram até a PEL. Então, para isso, a gente está analisando o primeiro depoimento deles, onde eles trouxeram algumas informações que, a princípio, ali não batem. A gente vai ouvir novamente para melhor esclarecer os fatos. O carro já foi periciado. Por quê? O carro é periciado para a gente, eventualmente, achar algum vestígio, né? Então, pode ser uma situação de sangue, por exemplo, algum objeto deixado pela criança que não tinha sido identificado ainda. Por isso, a gente faz essa perícia veicular. Câmeras de segurança nesse trajeto, indo e vindo, já registraram esse veículo, né? Alguns locais onde eles pararam possuíam câmeras de segurança. A gente está fazendo juntada disso tudo no procedimento. A maior parte delas confirma ali o horário que eles apresentaram de trajeto. Neste primeiro depoimento, surgiram muitas divergências ou não?
A princípio, não. Eles trazem relatos bastante harmônicos ali do que foi feito, dos horários. A princípio, há harmonia no relato deles. São apenas pequenos indícios de incongruência. Exato, pequenas coisas que a gente vai tentar esclarecer para entender melhor o que aconteceu naquele dia. Infelizmente, agora, em razão do tempo transcorrido, das peculiaridades do local, aumenta ali a nossa preocupação de que tenha acontecido um evento óbito ali, mas, a princípio, ainda seguem as buscas e a gente está atuando nessa frente de verificar o que aconteceu no dia mesmo, se hoje houve algum tipo de negligência com essa criança, o que efetivamente aconteceu. Por que esse caso está com a Delegacia de Homicídios? A princípio, a investigação de criança é sempre conduzida pelo CICRID, que é a delegacia que fica em Curitiba e cuida de desaparecimento de crianças. Eles precisam sempre de um apoio local, de uma delegacia local, em razão das peculiaridades do caso, a idade da criança, o tempo transcorrido, o local mesmo, que era bastante íngreme, com aquele rio ali na proximidade, existe sim essa possibilidade de óbito. Então, em todo caso, onde há uma morte, é instaurado um inquérito pela Delegacia de Homicídios. A gente achou por bem dar esse apoio ao CICRID via Delegacia de Homicídios. Para a polícia, quais são as possibilidades de investigação? O que pode ter ocorrido ali? A gente não afasta nenhuma linha de investigação, existe a possibilidade de ter sido algo completamente eventual, existe a possibilidade de ter ocorrido efetivamente um homicídio. É isso que a gente está tentando apurar agora no inquérito. Daqui a pouco tem uma entrevista ao vivo com a delegada Lívia Pini, detalhando as atualizações da manhã desta terça-feira. E agora há pouco foi divulgado esse cartaz com a foto do menino Tiago Vinícius Procópio Rocha. Essa é a foto, o comunicado oficial por parte da Polícia Civil, informando que ele foi visto pela última vez na usina Três Bocas, em Londrina. Quem tiver informações pode ligar para o 41 3270 3350 ou mesmo para o 190 da Polícia Militar e 181 também para repassar informações. Esse aqui é o cartaz, o comunicado que está no site do CICRID e também está sendo divulgado pela Polícia Civil para todo o país na tentativa de ajudar nas buscas ao pequeno Tiago. Daqui a pouco eu já retorno com mais informações com essa ampla cobertura desse caso aí de grande repercussão. Alguns postos de saúde ficaram fechados durante a manhã dessa terça-feira. Teve gente que foi surpreendida pelas unidades que não estavam funcionando. A Mônica Dal esteve em um desses postos de saúde. Boa terça-feira para você, Mônica. O que aconteceu? Qual a explicação para esses postos estarem fechados? Alberto, ótima sexta-feira a você, bom dia para todos que estão conosco. São 3 unidades básicas de saúde aqui de Londrina que não atenderam os pacientes durante a manhã. Esse atendimento deve retornar à 1 da tarde. Então são as UBSs do Alvorada, Lindóia e também São Isidro. Quando eu, Alceu Nascimento e também o Daniel dos Santos chegamos até lá, percebemos um cartaz informando os pacientes o motivo dessa falta de atendimento. Isso porque os profissionais estão passando por um curso relacionado ao SUS. Então, nenhum deles estava nessa unidade, na UBS Alvorada e também em outras unidades durante o período da manhã. O problema é que muitos moradores ali da região do Parque Alvorada informaram que não foram avisados dessa situação. Então, aqueles que foram atrás de vacinação ou até mesmo de algum atendimento relacionado à saúde, essas pessoas deram com a cara na porta, tiveram que voltar. Nós conversamos com um pai que foi até lá vacinar os filhos, aquelas vacinas de rotina das crianças. Quando ele chegou até lá, nos encontrou lá na frente, fazendo nossas entradas ao vivo do Bom Dia Paraná e perguntou, olha, o que está acontecendo aí? A gente falou, tem um cartaz que informa que essa UBS não está atendendo hoje. A gente vai ouvir agora, então, esse morador que reclamou a respeito da situação. Não, eu não sabia. Fomos pegos de surpresa e vamos ter que voltar mais tarde, né? Pra gente que trabalha profissional liberal é mais tranquilo, mas eu acredito que o pessoal que tem que trabalhar com horário fixo fica mais difícil, né? Não tivemos nenhum comunicado referente a isso. Tá? Bom, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que normalmente aqueles pacientes que têm procedimentos agendados são informados com antecedência de que a consulta não vai ocorrer. O secretário de Saúde informou ainda que essas pessoas que
chegaram aí tentando atendimento de última hora, realmente perderam a viagem. Nós também questionamos o secretário o que essas pessoas poderiam fazer até que a UBS voltasse a atender. Ainda não recebemos nenhum retorno quanto a isso. A gente reforça que daqui a pouco, à 13h, essas 3 unidades básicas de saúde, Lindóia, São Isidro e também Alvorada, vão retomar os atendimentos. Alberto, a gente está aqui na Delegacia de Polícia Civil, porque daqui a pouco a delegada Lívia Pini vai falar a respeito das atualizações do caso do menino desaparecido, né, o Thiago Vinícius, por isso que vocês acabaram ouvindo alguns barulhos, eu também me atrapalhei, porque toda a imprensa aqui está aguardando essa entrevista e daqui a pouco a gente volta com essas informações. Liberar a Mônica, então, para ela se posicionar, para daqui a pouco, na edição dessa terça-feira do nosso Meio Dia Paraná, ela trazer ao vivo as atualizações aí, até porque há grande expectativa em relação ao paradeiro desse menino, né, do pequeno Thiago, de apenas 2 anos. Daqui a pouquinho, então, a Mônica retorna ao vivo lá da Delegacia da Polícia Civil. 2 policiais militares estão sendo julgados hoje em Londrina. Trata-se de um dos vários processos de uma série de mortes em 2016, aquele episódio que ficou conhecido como Noite Sangrenta. Kathleen Tanan está em frente ao Fórum Criminal, que fica na Avenida Tiradentes, para atualizar como estão os trabalhos nesse finalzinho de manhã. Seja bem-vinda, boa terça-feira para você. Obrigada, Alberto. Um ótimo dia a você, a todos os que estão com a gente. Há uma certa movimentação aqui em frente ao tribunal. Quem passa pela Avenida Tiradentes pode ter notado diferença, inclusive, justamente porque desde as 10 horas da manhã segue aqui o júri, né, o julgamento de 2 policiais militares, o Jefferson José de Oliveira e o Leandro da Silva Crepaldi. Julgamento por tentativa de homicídio. Eles são réus por investigação apontou envolvimento dos dois no que você bem pontuou, Alberto, como aquela ocasião que ficou conhecida como a Noite Sangrenta, entre os dias 29 e 30 de janeiro de 2016. Naquela madrugada, 12 pessoas foram mortas e 14 ficaram feridas. Os ataques foram em 7 locais diferentes aqui na cidade de Londrina, depois do assassinato de um policial militar, o Cristiano Bottino. Segundo a Polícia Civil, inclusive, na época em que tudo aconteceu, 5 das vítimas não tinham passagens pela polícia. Hoje, então, desde cedo, o julgamento segue aqui ouvindo, né, tanto a acusação como defesa, várias testemunhas e os próprios réus, para que possa, então, dar um andamento a esse caso. Esse, segundo o Ministério Público, foi o único caso que chegou até a denúncia, que chegou até esse ponto de julgamento. Na época, inclusive, dos fatos, até 2018, por exemplo, quando essa denúncia dos 2 policiais militares foi feita pelo Ministério Público por tentativa de homicídio, existiam outros 17 inquéritos abertos na Polícia Civil, mas desses todos, apenas este chegou, portanto, ao Ministério Público e, então, a julgamento hoje dos 2 policiais, o Jefferson José de Oliveira e o Leandro da Silva Crepaldi. Pela internet, esse julgamento está sendo transmitido. A gente percebeu que já ocorreram alguns intervalos, tanto pela manhã como agora no horário de almoço. Agora há pouco, inclusive, eles retornaram para dentro do tribunal e seguem ouvindo os 2 lados, testemunhas de defesa e de acusação. A gente segue aqui também, Alberto, acompanhando, e qualquer novidade a gente traz aqui no Meio Dia Paraná. Mas antes até de devolver, eu queria chamar a atenção para um detalhe. Foram colocadas faixas aqui na frente do Tribunal do Júri, justamente fazendo menção a essa situação que está ocorrendo aqui. O Ademir vai girar para a gente para mostrar. São faixas que foram colocadas pela Polícia Militar, citando o caso que está sendo julgado neste momento aqui no Tribunal do Júri, que fica na Avenida Tiradentes, aqui na nossa cidade. Nossa equipe vai seguir aqui. Qualquer novidade a gente chama, Alberto. Não há uma expectativa ainda de finalização desse julgamento. Valeu, obrigado, Mônica. Faixas ali, né, colocadas na Avenida Tiradentes, em frente ao Fórum Criminal de Londrina. Agora, meio-dia em ponto, passa já de 65 horas o desaparecimento do menino Thiago Rocha, de 2 anos. Segundo a mãe, ele sumiu no último sábado no Parque da Issaco-Iqueda. A Mônica Dal está ao vivo na delegacia, acompanhando uma entrevista com a delegada que coordena as investigações.
Para esclarecer ali melhor o itinerário dos fatos, como que as coisas se deram, eles meio que trouxeram a mesma versão, esclareceram algumas coisas, algumas inconsistências persistem. Os familiares confirmaram também foi ouvida a testemunha, a primeira pessoa que chegou no local, que foi quem telefonou para a polícia e para os bombeiros. A princípio, para esclarecer o que se deu a cada minuto ali do dia dos fatos. Quais seriam essas inconsistências, doutora? O espaço pelo qual a criança teria saído seria um espaço muito estreito, ele estaria num local muito próximo, algo que faz ali com que seja difícil que não tenha sido percebido que a criança tenha saído. Existe uma possibilidade de ela ter saído do carro em um outro momento, onde seria relativamente mais fácil, mas isso não tá claro, assim, como a criança saiu do veículo. Delegada, as buscas, né? Hoje, ao longo do dia, a gente viu que essas buscas ocorreram. Hoje, vai o dia inteiro, esses profissionais, eles procurando. Isso, seguem as buscas, elas estão sendo conduzidas pelos bombeiros, eles que estão organizando, acredito que talvez com um pouco de prejuízo pela chuva, mas eles estão fazendo as buscas no local ainda. Doutora, ainda sobre a versão dos pais, né, eles foram ouvidos em momentos diferentes, até para as versões serem confrontadas, serão ouvidos novamente? Muitas vezes, né, doutora? Já pelo menos 3 depoimentos eles deram, e o porquê de tanto depoimento, enfim, queria que a senhora explicasse um pouco. Foi o segundo depoimento que eles deram para esclarecer melhor essas questões das inconsistências, mas trouxeram uma versão a princípio compatível com a que eles trouxeram anteriormente, e a princípio não vejo necessidade de ouvi-los novamente. Existe alguma coisa que corrobora com o que já foi dito, algumas provas que vocês já colheram, que confirmam realmente a versão que eles estão dando sobre as provas? É muito difícil, porque ali no local não foi encontrado muito elemento de prova. O que a gente vai ter que fazer ainda é a perícia no veículo, a gente não teve o laudo, acesso ao laudo, a gente vai, para descartar uma outra ocorrência, por exemplo, para descartar que a criança tenha sido morta dentro do carro, a gente vai realizar luminol dentro do carro, vai fazer perícia para ver se acha vestígio de sangue, mas a princípio é isso. Delegada, vocês acabaram de divulgar o cartaz, né, com a foto do Tiago. Qual que o objetivo talvez que aquelas pessoas ali que morem na usina Três Bocas possam também ter visto? Isso, divulgar mesmo, para que as pessoas tenham acesso à identidade da criança. Foi levantada uma hipótese muito remota de que essa criança tenha sido levada, de um indivíduo que estaria no local quando eles chegaram ali no parque. Isso é algo muito remoto, não se confirmou a presença dessa pessoa, mas, ante a possibilidade, né, a gente divulga para eventual localização. Existe alguma suspeita da mãe dessa criança e também do namorado dela de que teriam cometido algum crime contra essa criança? A princípio, não há suspeita de que tenham praticado um homicídio doloso contra essa criança. A gente está apurando uma eventual negligência no cuidado dessa criança ali no momento, que pode ter gerado um acidente. Doutora, a senhora falou sobre a saída da criança, do carro, já sabe por onde a criança saiu, como que isso aconteceu, tem algum detalhe? Tem a versão deles, né, que do momento ali que eles afirmam que a criança poderia ter saído, eles mesmos não têm certeza do momento que a criança saiu. O que a gente tem a princípio é só o relato deles. O telefone celular de ambos será periciado. Por que é importante essa perícia, doutora? Para avaliar se teve alguma interação entre eles sobre os fatos, algo que possa indicar alguma outra linha de investigação. Também em relação, a gente vai pedir a herb dos celulares, de localização dos celulares, mas nesse sentido. Esse carro tem rastreador também, o pai comentou. O veículo tem rastreador, ele se lembrou disso nessa oitiva, antes ele não tinha mencionado, a gente vai pedir a extração dos dados desse rastreador. Já são 3 dias de buscas, no caso, procurando pela criança. Cada dia que passa fica mais difícil a situação, doutor? Com certeza. Até pelo local onde se deram os fatos, havia ali aquele desfiladeiro bastante íngreme, o rio abaixo, é algo bastante preocupante, sem o tempo transcorrido. Nas redes sociais... A senhora falou sobre outra testemunha também que estava no local, a primeira que deu a versão. O que ela disse? Ela relatou sobre o momento que ela chegou ali, sobre o fato deles não terem conseguido acionar a polícia e os bombeiros, algo que chamou a atenção dela. A mãe e o David afirmam que eles estariam sem sinal, por isso não teriam acionado. Ela disse que acionou. Relatou o contexto que deu de buscas ali, mas nada fora do que a gente já tinha levantado. Nas redes sociais, muita gente acusando esse caso. Exato, mas emergência não precisa de sinal de... Ela falou que estava sem torre. Uma pergunta. Nas redes sociais, muita gente acusando esse casal, fazendo ali julgamentos. Eu queria que a senhora me dissesse, esse casal disse que foi ameaçado de morte, eles estão correndo risco de vida. Qual que é o depoimento deles? Disseram que foram ameaçados, sim. Ontem a gente deu algumas entrevistas até chamando atenção para esse fato, pedindo para a população que tenha calma, aguarde a apuração dos fatos pela polícia, pela justiça. Eles falaram que desde então não receberam novas ameaças.
Doutor, em caso de negligência, por quais crimes eles podem responder? Tem algum crime nesse caso ou não? Eventualmente um homicídio culposo, um abandono com resultado morte, algo nesse sentido. O que falta para concluir o inquérito, além, claro, do desaparecimento do Thiaguinho? A perícia deve ficar pronta quando? A gente espera que hoje ainda a gente tenha o resultado do laudo da criminalística, a extração de celulares a gente também vai tentar finalizar no dia de hoje. Assim que a gente tiver essas informações, a gente consegue ter uma noção melhor do que aconteceu. Delegada, tem algum momento que essa busca... Como suspeitos ainda. Tem algum momento que essa busca vai ter que ser encerrada neste local? Isso fica a cargo dos bombeiros, eles que estão conduzindo e fazem essa melhor análise, até a partir das características do local, das características do rio ali. É isso, obrigada, delegada, aqui pela entrevista. Bom, a delegada Lívia conversou conosco agora e a gente vai seguir de olho, né, Alberto, acompanhando essa situação. Aqui, a gente está tentando se ajeitar aqui, todos os repórteres, por conta da coletiva, mas agora vocês acompanharam todas as atualizações sobre o caso do Thiago. Vou liberar a Mônica lá, agradecendo também a Lívia, os colegas de imprensa ali participando dessa entrevista. E ainda nessa edição, a Mônica vai voltar resumindo as novidades dessa terça-feira e também quais são os próximos passos dessa investigação. Meio Dia Paraná, acompanhando passo a passo aí as buscas aí desse menino de apenas 2 anos. Agora, 12h06, você vai ver ainda nessa edição do Meio Dia Paraná. Dinheiro repassado neste ano pela Prefeitura para as empresas de ônibus em Londrina seria suficiente para construir 4 escolas. Já são quase 33 milhões de reais. E no próximo bloco, uma operação da Polícia Civil contra investigados por roubos de cordões de ouro. As perseguições a um traficante se cercam em alta velocidade por uma rodovia. Tem também as homenagens a Santo Antônio, santo casamenteiro, com o tradicional bolo deste 13 de junho. Imagens ao vivo da zona oeste de Londrina, céu carregado, nuvens escuras. Choveu bastante nas últimas horas e a chuva vai continuar à tarde e nos próximos dias. Em Londrina, a temperatura é de 17 graus. Policiais civis fizeram hoje uma operação contra investigados por roubos de cordões de ouro. É um inquérito aberto após vários assaltos nos últimos meses. Assunto que a Kathleen Tanan acompanhou na manhã dessa terça-feira. Kathleen, como agiam os bandidos e qual o resultado da operação de hoje? Olha só, Alberto, de acordo com o delegado Matheus Prado, da 10ª Subdivisão Policial aqui da nossa cidade, esses bandidos agiam de 2 maneiras. De uma delas, eles já tinham conhecimento antecipado de que as vítimas tinham objetos de ouro, no caso aí joias, e em outra situação, eles verificavam pessoas que estavam em determinados locais e aproveitavam a situação para agirem com esses roubos. No caso dos presos de hoje, os 3 são suspeitos de assaltarem a cliente de uma padaria no mês de fevereiro. Segundo a polícia, os 3 têm entre 20 e 26 anos de idade. Um deles, inclusive hoje, quando a polícia chegou até o local onde ele estava, tentou fugir, mas ele foi então alcançado pelos policiais civis que estavam nessa operação hoje pela manhã. 2 deles foram presos na zona oeste de Londrina, ali pertinho da Avenida Brasília, e o outro foi preso na cidade de Cambé. Mas, segundo o delegado, eles são suspeitos de integrarem uma única organização criminosa. Na semana passada, a Mônica Dal trouxe informações aqui pra gente de uma operação também realizada pela Polícia Civil, em que um homem foi preso e também suspeito de praticar crimes de roubo de joias de ouro. E esse homem, segundo a polícia, também é suspeito de integrar essa mesma organização criminosa. No caso da semana passada, era suspeito de ter invadido uma casa. E hoje, portanto, os 3 suspeitos de cometerem esse crime numa padaria na Avenida Arcindo Sardo, na região norte de Londrina. O delegado Matheus Prado explicou para a gente que as investigações começaram logo depois desse crime na padaria, no mês de fevereiro. E eles conseguiram chegar até esses suspeitos. Olha só. A Polícia Militar recebeu uma informação anônima via WhatsApp em que uma pessoa, um delator, informou que a identidade de um dos suspeitos. Inclusive forneceu até o perfil das redes sociais dessa pessoa. Em posse dessas informações, o nosso setor de investigações passou a realizar diligências no sentido de
de identificar, de averiguar a veracidade dessa denúncia e identificar os outros indivíduos ali que estavam envolvidos. Chegamos a 3 nomes de suspeitos, então, diante disso, as vítimas foram convidadas a comparecer aqui à delegacia e fizeram um reconhecimento fotográfico dessas pessoas, que são indivíduos já notadamente conhecidas no meio policial por seu histórico de envolvimento em crimes. Portanto, hoje, essas vítimas do caso da padaria estiveram na delegacia e fizeram um reconhecimento presencial dos suspeitos presos. Segundo o delegado, não há dúvidas de que os 3 agiram nesse caso da padaria, que foi registrado, inclusive, por câmeras de monitoramento do comércio. Nas residências de 2 desses suspeitos foram recolhidas várias joias de ouro, também bijuterias e celulares, que agora vão auxiliar nas investigações. Sobre isso, olha só o que disse o delegado. São indivíduos que residem na mesma localidade. Então, existe a possibilidade de que sejam membros de uma associação criminosa. E agora, com o avançar das investigações, nós vamos poder chegar à conclusão se de fato eles estão associados entre si com essa finalidade de praticar crimes de roubo. Foram apreendidos os telefones celulares pertencentes a essas pessoas, que serão submetidos à análise aqui pelo nosso setor de inteligência. São crimes de roubo, são crimes patrimoniais. Nós temos outras investigações em curso aqui, em que, pelo modus operandi, presume-se que sejam os mesmos autores. Os 2 crimes, portanto, tanto da semana passada como esse, foram cometidos na zona norte de Londrina, mas os suspeitos, segundo a polícia, os 3 presos hoje, também da semana passada, são aí da região oeste da cidade. Importante pontuar, Alberto, que de acordo ainda com a Polícia Civil, em alguns casos eles agiram com bastante violência, como foi esse caso da padaria que foi registrado pelas câmeras do comércio. Eles chegaram a dar uma coronhada na cabeça da vítima enquanto retiravam o colar de ouro que ela estava utilizando. Então eles estavam armados quando cometeram esse roubo na padaria. Como bem disse o delegado, as investigações agora continuam. Todos esses celulares que foram recolhidos vão ser analisados para que a polícia possa identificar se há mais integrantes dessa suposta organização criminosa que pratica roubos, furtos e roubos, de joias de ouro aqui na cidade de Londrina, tanto de colares, pulseiras, como de relógios e outros itens. Alberto. Valeu, obrigado, Catherine. Já a gente volta a conversar para falar do tempo também, Tempo fechado nessa terça-feira e com vários impactos aí para pedestres, passageiros e também quem usa o transporte aéreo. Uma perseguição em rodovia terminou com a apreensão de mais de meia tonelada de drogas. Parte desse cerco foi gravado. O carro vermelho em alta velocidade que força uma ultrapassagem em local proibido estava fugindo da polícia. A imagem é de uma câmera de segurança que registrou a perseguição na PR-082 em Douradina, região noroeste. A Polícia Ambiental deu uma ordem de parada, mas não foi obedecida. O motorista abandonou o veículo momentos depois e fugiu a pé, mas foi alcançado pelos policiais. No carro foram encontrados 544 quilos de maconha divididos em fardos e mais 3 quilos de outras drogas. O veículo tinha queixa de furto em Maringá. O motorista disse que pegou o carro e a droga em Amambai, Mato Grosso do Sul, e o destino final da viagem era Loanda, também no noroeste. Ele foi preso em flagrante e levado junto com o carro e a droga para a Polícia Civil de Umuarama. Como você viu aí, parte da perseguição foi gravada por aquela câmera ali. As imagens nós mostramos há pouco no Meio-Dia Paraná. Hoje, 13 de junho, dia de Santo Antônio, padroeiro de várias cidades, dentre elas Santo Antônio da Platina, é feriado por lá e com direito ao tradicional bolo de Santo Antônio. O Marcos Almeida, nosso telespectador, mandou imagens dos 31 metros de bolo. São mais de 4.300 fatias. Em Santo Antônio da Platina, essa tradição do bolo tem já 25 anos. Santo Antônio, que é padroeiro também de Cambé, com feriado e muitas homenagens por lá nessa terça-feira. A Mônica deu um pulo até Cambé. A Mônica também acompanha assuntos mais leves para dar uma respirada, ao longo do jornal. E hoje está por dentro aí do bolo de Santo Antônio, Mônica.
É isso, Alberto. E também aproveitei um pouquinho esse bolo. Estava bem gostoso e ele é fruto de um trabalho muito árduo dos voluntários da Paróquia Santo Antônio em Cambé. Ó, o senhor está mostrando aqui uma medalhinha que ele pegou lá também, mas eu e ele não precisamos mais. Espera aí que o senhor está me entregando aqui. É um pingente, olha, de Santo Antônio. Todos os anos, né, eles entregam uma medalhinha no meio do bolo. Esse ano eles preferiram colocar a imagem de Santo Antônio. Eu e o seu já casamos, mas diz que se a gente acha, nós encontramos esse pingente no bolo, o casamento fica ainda mais abençoado. Tomara que sim, porque nós encontramos lá esse pingente. E olha só, em Cambé são mais de 10 mil fatias de bolo que são vendidas. Cada uma custa R$ 7,00. E a gente fala que o Santo Antônio é casamenteiro, mas muitas pessoas da cidade acreditam que o santo também faz milagres. Então, eles gostam de comprar esse bolo, participar também do preparo desse bolo. Nós estivemos lá no barracão da paróquia, onde cerca de 80 voluntários participam do corte e também da embalagem desses bolos, porque como a quantidade é muito grande, eles preferem pegarem uma padaria, levam até lá, fazem o preparo e depois vendem o bolo de Santo Antônio na cidade de Cambé. Nós conversamos com várias pessoas, uma dessas pessoas, a dona Inês, que já é conhecida como a Inês do Bolo. Isso porque há 23 anos ela participa dessa celebração e oferece seus serviços de forma gratuita para realmente ajudar a preparar esse bolo na cidade de Cambé. A gente vai acompanhar agora a entrevista dela e também conferir um pouco mais de como foi esse dia de preparação e venda do bolo de Santo Antônio. O Santo Antônio já faz parte da minha vida. Porque como ele me deu tanta coisa boa, e para todo mundo que está aqui, todo mundo tem uma história para contar, de agradecimento, sabe? E não só assim, casamenteiro, mas ele protege a família, ele derrama todas as graças que você acredita que ele vai derramar, ele derrama. Então, eu acho que eu criei esse vínculo com ele, e eu faço propaganda dele, eu falo, a pessoa não segue Santo Antônio, eu falo, não, pessoal, adota Santo Antônio, que ele é maravilhoso. Aquele santo que foi um exemplo de vida. E as pessoas olhando para ele também querem cada dia se tornar uma pessoa melhor. Isso motiva a estar aqui ajudando e também esse momento que é um momento de encontro. O Papa Francisco fala da cultura do encontro. Então esse é o momento também de encontrar-se com Deus, encontrar-se consigo mesmo, encontrar-se com o irmão, encontrar-se com a comunidade. E nesse embalo do Santo Casamenteiro, ontem muita gente aproveitou para curtir a véspera ali, o Dia dos Namorados. Do Laércio Benazzi Júnior recebemos esse vídeo. Ele aproveitou o 12 de junho, que também marca o aniversário de namoro, para pedir a noiva em casamento. O local escolhido, uma sala de cinema aqui de Londrina, com sessão de Star Wars, de quem ele é fã. Os amigos foram chamados para participar e conferir o sim da noiva, a Luciana Duarte. Muitas felicidades aí ao casal e a todos os namorados aí, sempre acompanhando o nosso Meio-Dia Paraná. Noite de segunda-feira que foi chuvosa, aquele friozinho que nos faz companhia também ao longo dessa terça-feira. Tá friozinho e chovendo em boa parte do sul do Brasil. O aeroporto de Londrina está operando com restrições para pousos e decolagens desde ontem à tarde. E Caturintanã, mesmo para pedestres e motoristas, esse dia chuvoso, após esse longo período de estiagem, também deixa a rotina um pouco mais complicada. Deixa, Alberto, eu vou confessar uma coisa para você, viu? A gente que trabalha aqui na reportagem, é um dilema dia de chuva. A gente fala, nossa, que delícia, e a chuva é muito bem-vinda, porque a gente estava um tempo aí, né, sem água cair do céu, mas olha, tira a capa, bota a capa, guarda-chuva, coloca o cabelo para dentro da capa, tira o cabelo da capa, é uma bagunça, mas assim, faz parte, né? Faz parte da nossa rotina e também da vida de muita gente que trabalha aí muitas vezes de capa de chuva, fazendo os seus afazeres do dia a dia. A gente tem, claro, um trânsito mais carregado, porque mais gente, por exemplo, sai de casa também com os carros e tem que ter todo aquele cuidado com a pista molhada. A gente tem várias imagens aí feitas ao longo de toda a manhã, mostrando esse tempo bastante fechado, com chuva que se estendeu desde a noite, entrou madrugada com uma chuva deliciosa e quem pôde estender o sono hoje se beneficiou, viu? Porque tava uma delícia. Tem imagens aí feitas tanto de Ribeirão, claro, né, como aqui de Londrina. Temos imagens do nosso repórter cinematográfico Ademir dos Santos, também do Alceu Nascimento, inclusive registrando natureza aí pra gente, né, João de Barro, na tela aqui do Meio-Dia Paraná.
Tudo isso feito agora pela manhã, nessa terça-feira mais fria, inclusive. O pessoal que esqueceu o casaco em casa, achou que o tempo ia ficar mais abafado, como estava durante a madrugada. Não, as temperaturas aí permaneceram baixas e o ventinho está ficando cada vez mais gelado. Então o dia promete aí ser realmente mais friozinho e com essa chuva que não deve dar trégua. Temos entrevista com quem entende bastante desse assunto, que é o Fernando Mendes. Ele é meteorologista do CIMEPAR e sempre ajuda a gente aqui no Meio Dia Paraná. Olha só. A princípio, a condição de instabilidade com chuvas mais fracas ainda persiste entre esta terça e quarta-feira. Na quinta-feira, nós temos a intensificação, a formação de uma área de baixa pressão que se configura de forma um pouco mais definida na altura do estado, se deslocando em direção a Santa Catarina, e os ventos se intensificam um pouco, principalmente no período da tarde e noite. No final de semana, a tendência é começar a diminuir a nebulosidade já a partir do sábado, de forma mais significativa, entre as regiões do Paraná como um todo. Com isso, as temperaturas mínimas já ficam mais baixas ao amanhecer, tanto no sábado quanto no domingo, ou seja, o frio se intensifica um pouco mais, inclusive no início da próxima semana. Preparem os casacos, agora que o CIMEPAR aponta pra gente 15 graus neste momento, né? Então, uma virada no tempo, bem daquela virada para valer, né? Aqui na nossa cidade. Agora, Alberto, foi difícil para quem estava no transporte público hoje, viu? Sabe por quê? Mesmo nos ônibus onde não dá para abrir a janela, né? São aqueles ônibus com os vidros vedados, mesmo ali estava chovendo dentro do ônibus. Então, quem pensou que ia se proteger dentro do veículo, não deu muito certo. A gente tem imagens aí feitas, por exemplo, na linha 210, que é a linha do União da Vitória, vai até o Terminal Central, e também a linha que passa pela Vila Recreio. Por ali também teve problema na região central de Londrina com a linha 408. Telespectadores contando até aí que chovia mais dentro do ônibus do que fora. Pessoal que acompanha o Meio Dia Paraná fazendo esses registros dos problemas, né, de chuva aí dentro dos veículos do transporte coletivo aqui na nossa cidade. Alberto, é sempre aquele dilema, né? Como eu bem falei, a chuva é super bem-vinda. A gente queria muito, porque estava bastante tempo sem chuva, mas infelizmente a gente acaba enfrentando situações como essa hoje. Quem pegou o ônibus não deu para se proteger completamente, né? Nosso transporte coletivo com seus vários problemas, e daqui a pouco tem reportagem, inclusive, detalhando aí os repasses da Prefeitura para as empresas de ônibus. Mas ainda falando do tempo, meu obrigado por enquanto a Catherine Tanan, vem agora aqui para essa tela, justamente para conferir qual a situação, de acordo com a meteorologia, no nosso estado nessa terça-feira. Sol, lugar nenhum do Paraná, pelo contrário. Chuva e mais chuva, inclusive com algumas pancadas mais intensas previstas para as próximas horas. Ao longo da manhã, choveu de forma mais consistente também em diversos pontos do norte do Paraná e a chuva vai continuar na tarde de hoje. Mínimas, 11 graus apenas em Rolândia e Apucarana, 12 em Jacarezinho e Cornélio Procópio. E a chamada amplitude térmica hoje está bem baixa. A variação de temperatura é de poucos graus, 5, 6 graus em alguns casos. Em Apucarana, por exemplo, máxima de 16, da mesma forma que Cornélio Procópio. Em Rolândia, termômetros não devem passar dos 15 graus. Jacarezinho chegando aos 17 e Bandeirantes com 19 graus. Londrina, o dia começou com mínima de 13 graus, a máxima prevista é dos 17 que já temos nesse momento e à noite caindo ali para 15 graus. Próximos dias pode esfriar ainda mais à medida em que a chuva for diminuindo. O fotógrafo londrinense Celso Pacheco morreu no fim de semana após dias internado por complicações de uma queda. A família autorizou a doação das córneas. Atitudes como esta têm ajudado a colocar o Paraná na liderança no número de doações efetivas de órgãos no nosso país. Ao todo, foram 164 doações de janeiro a março deste ano em todo o Paraná. Um trabalho que colhe frutos em momentos de dor das famílias. E nós explicamos para a família todo o processo, como que é a doação, que é feito aqui mesmo no hospital, que o paciente é encaminhado para o centro cirúrgico, que não vai ficar nenhuma deformidade, que é uma cirurgia, ela é feita por cirurgiões, captadores. A gente entrega o corpo no prazo que a família precisa. Então a gente faz a doação de forma que a gente consiga conciliar as duas coisas, salvar vidas, mas também atender a necessidade da família. Quando os familiares aceitam, começa a busca por um receptor pela central de transplantes. Helicóptero, avião, carro,
ficam à disposição para o transporte do órgão e do receptor para que o transplante ocorra dentro de um tempo hábil. Um coração, por exemplo, não suporta ficar mais que 4 horas fora do corpo. Nós temos uma fila que a gente considera uma fila única, mas obviamente que o critério de compatibilidade é que vai definir quem vai fazer ou quem vai receber este órgão naquele momento. Hoje são mais de 3.300 pessoas aguardando doação de órgãos no estado. A recusa de familiares é o que faz muitas vezes a fila crescer e a espera se tornar angustiante. E as pessoas muitas vezes não doam por medo, não doam por não conhecer, por não ter conhecimento, são crenças limitantes. Por isso que é importante nós falarmos em vida para nossa família. Isso vai poupar sofrimento para eles. Para Débora, o transplante foi sinônimo de vida nova. Há 7 anos, ela dependia de hemodiálise e chegou a usar cadeira de rodas. Durante 1 ano e meio em que eu fazia hemodiálise, à espera de um transplante, deu infecção generalizada. E com essa infecção generalizada veio mais doenças secundárias. O fim desse drama veio com o transplante de rim e pâncreas, uma lição que ela faz questão de repassar adiante. Conscientizar as pessoas, tanto aquelas que estão passando por esse período, que estão em hemodiálise, precisam de algum outro tipo de órgão para transplante, para não perder a fé, que tudo é passageiro. Para famílias que estão do outro lado, o alívio de poder ajudar. Luciane, universitária de 20 anos, morreu em 2022 após um acidente de trânsito. Quando médicos viram que a recuperação não seria possível, conseguiram convencer a família a fazer a doação de órgãos. A gente costuma ainda falar assim, o dia que eu morrer, nada me pertence. A quem servir os órgãos da gente, que sejam doados, que tirem tudo o que for possível para salvar vidas. A gente já tinha essa vontade, esse desejo de salvar vidas através dos órgãos. A gente não esperava que fosse com a nossa menina. Onde ela estiver, ela deve estar muito feliz. Situação dolorida, mas que tem que ser enfrentada, discutida, Não dá para abrir mão dessa discussão aí, até para que se salve outras vidas. Já 12h28, mais um rápido intervalo. Na sequência, você vai ver logo após os comerciais. Empresas de ônibus de Londrina já receberam quase 33 milhões de reais da Prefeitura só em 2023. Os valores já superam o total de anos anteriores. Nas estradas, 3 pessoas ficaram feridas após uma peça se soltar de um caminhão e atingir um ônibus rodoviário. Tem também um protesto contra a transferência de padres em Cambé e as atualizações das buscas ao menino desaparecido aqui em Londrina. Imagens agora da Vila Casone, imagens gravadas com sol nos últimos dias. Amanhã, a Vila Casone será tema de reportagem especial no Meio-Dia Paraná. É a nossa série dos 60 anos da RPC Londrina. Vamos conversar com moradores, resgatar histórias e mostrar curiosidades. E você já pode ir mandando as suas fotos da sua família na Vila Casone através do aplicativo Você na RPC, para que a gente possa compartilhar amanhã aqui no Meio-Dia Paraná. Participe! Fique conosco! Já já, o Meio-Dia Paraná está de volta! As empresas de ônibus de Londrina já receberam neste ano quase 33 milhões de reais da Prefeitura para cobrir os custos do transporte coletivo. São valores que vêm crescendo e de janeiro a maio já superam os totais de anos anteriores. Os dados foram obtidos em primeira mão pelo Meio-Dia Paraná. Os valores são representativos e permitiriam vários outros investimentos. O dinheiro repassado em apenas 5 meses é suficiente, por exemplo, para construir 4 escolas como esta do São Isidro, perto do aeroporto. O local tem capacidade para 600 alunos. Ou, praticamente, erguer uma trincheira, como a que ficará no cruzamento das avenidas Rio Branco e Leste-Oeste. O total repassado às empresas de ônibus já se aproxima de 33 milhões de reais. Valores que estão num documento da Diretoria Financeira da Prefeitura. Até 25 de maio, a TCGL recebeu R$ 26.716.000. Desse total,
11.196.000 foram para reequilíbrio econômico das despesas ainda de 2021, o restante para as despesas de 2023. Já para a Londrisul, os repasses deste ano passam dos R$6.200.000. A prefeitura tem usado recursos de impostos para cobrir parte dos custos das empresas. Segundo o município, a tarifa de R$ 4,80 não é suficiente e os repasses complementam as despesas. Perícias do Ministério Público e do Tribunal de Contas estão confrontando os cálculos, mas ainda não há conclusões. Os repasses foram autorizados pela Câmara de Vereadores e vão aumentar ainda mais. Só em uma das semanas do mês de maio, a TCGL informou prejuízo de quase R$350 mil, porque o número de passageiros seria inferior ao necessário para cobrir as despesas. Por isso, enviou mais um pedido para que a Prefeitura pague essa diferença. Essas informações têm sido repassadas à Câmara de Vereadores de Londrina, que cobra explicações sobre os custos e o funcionamento do transporte coletivo na cidade. Entre os detalhes repassados pela CMTU nesse documento, constam ainda informações sobre o envelhecimento da frota. Só a Londrisul está em dia com a idade dos veículos. Em janeiro, trocou 14 ônibus que tinham ultrapassado o limite de 10 anos de uso. Já a TCGL, que opera com 198 veículos, precisa trocar 80 deles. Até agora, a empresa não apresentou novos ônibus. Nas explicações enviadas à Câmara, a CMTU se limita a dizer que está em fase de finalização o cronograma de entrega. Em entrevista, o presidente da CMTU disse entender que não há atraso na renovação da frota. Devido a uma nova norma do CONAMA, todos os ônibus agora têm que sair com a eficiência do Euro 6, que é um pouquinho mais evoluído em relação à emissão de poluentes. A empresa se comprometeu a fazer as entregas tão logo a montadora dê os prazos e possa já estar entregando e gradativamente a gente fazer as alterações. Então nós estamos atentos, as empresas são obrigadas por contrato e tudo está correndo dentro da normalidade. A renovação da frota perdeu força ao longo da pandemia. Com a queda no número de passageiros e alta nos custos, as empresas de ônibus alegaram não ter recursos para trocar os veículos. Um acordo com a CMTU ampliou de 7 para 10 anos a vida útil da frota e adiou para 2023 a substituição dos veículos em uso há mais tempo do que isso. A frota mais velha aumenta os custos de manutenção e os transtornos para os passageiros. Ontem, o Meio-Dia Paraná mostrou um ônibus que circulou um trecho com porta aberta, porque a plataforma de acessibilidade entrou em pane. E na hora que desceu o cadeirante já não voltou e na hora que estava passando no bairro, o telão do ônibus já estava ali desligado. Ontem também começaram os testes com um ônibus movido a biometano, que polui menos e tem pouco ruído. Mas não há garantia de que novos ônibus terão esta tecnologia, nem mesmo ônibus elétricos, como já ocorre em Curitiba. Sobre o ônibus que circulou com a porta aberta por causa do problema na plataforma de acessibilidade, a TCGL informou que o conserto foi feito ontem mesmo. Sobre os outros assuntos mostrados na reportagem, como a renovação da frota, a TCGL disse que não vai se manifestar. Um ônibus rodoviário foi atingido por uma peça de caminhão. Um caminhão que transportava rações. Isso ocorreu ontem à tarde. Foi na BR-277, em Cascavel. Olha só como ficou esse ônibus, com a peça danificando a estrutura do coletivo que fazia a linha Guaíra a Curitiba. Alguns passageiros se feriram. O inspetor Ricardo Salgueiro, da Polícia Rodoviária Federal, mostra para você como ficou o ônibus e dá mais informações sobre esse acidente. Por algum motivo, o tubo de descarregamento deste caminhão se soltou, abriu e atingiu a lateral do ônibus. E foi esse o resultado. Internamente, esse foi o cenário. Todas as janelas laterais do lado esquerdo do veículo quebrado, a estrutura bastante danificada. Aqui está o cano que entrou no veículo e atravessou desse lado e danificou também as janelas deste lado. 3 pessoas feridas
sem gravidade. Ainda bem que sem gravidade, né? Porque a imagem ali mostra realmente o estrago considerável e tamanho susto para o motorista e os próprios passageiros. Agora, 12h38. Fazer um novo contato com a Mônica, que no começo do Meio Dia Paraná conversou ao vivo com a delegada Lívia Pini sobre as buscas e investigações no desaparecimento do menino Tiago Rocha, de apenas 2 aninhos. Mônica, peço que você selecione agora algumas das informações que a delegada repassou ao longo da manhã, as novidades e também o depoimento da mãe. Ela foi ouvida pela segunda vez, é isso? É isso, Alberto. Antes de falar a respeito desse caso do Tiago Vinícius Rocha, eu queria só fazer uma correção a respeito daquela primeira entrada que nós fizemos dos postos de saúde, né? Nós comentamos que 3 postos aqui da nossa cidade só reabrem à 1 da tarde porque os profissionais estavam em curso, né? Reforçamos essa informação da reabertura à 1 da tarde. E eu havia falado da resposta do secretário municipal de saúde, que ele informou que quem não agendou perdeu a viagem. Naquele momento eu tinha falado que o secretário informou que quem foi até lá perdeu a viagem, mas na verdade ele tinha dito que as pessoas que não tinham feito o agendamento realmente não iam conseguir atendimento nesses 3 postos de saúde, essas 3 UBSs, né? Alvorada, Lindóia e também São Isidro. Correção feita. Agora sim, vamos falar dessa situação do Tiago Vinícius Rocha, de 2 anos. Como você perguntou, Alberto, a mãe, assim que nós entramos ao vivo com a delegada, tinha aquele tumulto, claro, vários repórteres ali. Ela tinha acabado de sair daqui, não quis conversar conosco, mas ela foi ouvida novamente. Qual o motivo dessa sequência de depoimentos? A Polícia Civil, que já conversou com os 2, com essa mãe e também com o namorado dela, a polícia encontrou então algumas inconsistências nos depoimentos deles. Então, por isso que eles vão ouvir várias vezes essas pessoas. Enquanto nós estávamos aqui, algumas testemunhas também começaram a chegar, porque a delegada Lívia vai ouvir várias pessoas, familiares, até mesmo a babá que cuidava desse menino de 2 anos. Falando então, para a gente encerrar, a respeito das buscas, até o fim da tarde, equipes do Corpo de Bombeiros vão ficar na região do Parque da Issaco Ikeda procurando por essa criança. Eles não estão concentrados somente na área que ele poderia ter se perdido, mas já estão em locais mais distantes, trabalhando com a possibilidade de que esse menino pode sim ter caído no Ribeirão Três Bocas e ter sido levado pela correnteza para outro local. Estão aí as informações, agora a gente vai ouvir um trecho da delegada Lívia que falou a respeito da perícia do carro, porque eles querem também entender exatamente o que aconteceu nesse veículo, se algo foi feito com esse menino no veículo, reforçando que eles não são tratados como suspeitos e possivelmente uma negligência vai ser apurada por parte da Polícia Civil. Vamos acompanhar a entrevista. O espaço pelo qual a criança teria saído seria um espaço muito estreito, ele estaria num local muito próximo, algo que faz ali com que seja difícil que não tenha sido percebido que a criança tenha saído. Existe uma possibilidade de ela ter saído do carro em um outro momento, onde seria relativamente mais fácil, mas isso não tá claro, assim, como a criança saiu do veículo. Que ali no local não foi encontrado muito elemento de prova. O que a gente vai ter que fazer ainda é a perícia no veículo, a gente não teve o laudo, acesso ao laudo, a gente vai, para descartar uma outra ocorrência, por exemplo, para descartar que a criança tenha sido morta dentro do carro. A gente vai realizar luminol dentro do carro, vai fazer perícia para ver se acha vestígio de sangue, mas a princípio é isso. A princípio não há suspeita de que tenham praticado um homicídio doloso contra essa criança. A gente está apurando uma eventual negligência no cuidado dessa criança ali no momento, que pode ter gerado um acidente. Bom, a gente continua aqui na Delegacia de Polícia Civil. A expectativa é que ao longo da tarde outros depoimentos aconteçam neste local. E a polícia também quer ouvir o namorado dessa mulher, né, Alberto? Porque a gente lembra, de acordo com a versão dessa jovem, ela estava com o namorado e o filho à beira ali do Ribeirão Três Bocas. Quando eles estavam voltando, perceberam que o menino não estava no carro somente 4 quilômetros depois. Agora a gente vai seguir de olho, acompanhando, como a gente falou no início. Esse caso está sendo tratado como um desaparecimento, tanto que a Polícia Civil divulgou um cartaz com a foto dele pedindo ajuda para quem possa ter visto esse menino na região ali da usina Três Bocas. É com você. Valeu, obrigado, Mônica. Essas investigações aí confrontando muitos dados, justamente para tentar avançar e identificar o possível paradeiro
do pequeno Tiago, que você está vendo aí nessa imagem, que pode ser compartilhada e repassada adiante aí na tentativa de ajudar nas investigações. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, anunciou um reajuste de quase 10% no preço dos planos de saúde. Isso planos individuais e familiares. O Gilmar tem 66 anos e usa o mesmo plano de saúde há décadas. O valor já chega a R$ 1.200 por mês. Com o reajuste dos planos de saúde individuais ou familiares, autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ele já está preocupado. A gente vai pegando uma idade mais avançada, a gente vai usando cada vez mais o plano. Então vai ficando mais difícil para a gente absorver esses aumentos aí, né? O reajuste de 9,63% poderá ser aplicado no mês de aniversário do plano, ou seja, quando ele foi contratado. No caso dos meses de maio, junho e julho, o reajuste será retroativo. Não sei até onde que a gente vai conseguir manter isso aí. Eu acho que vai chegar numa hora, vai ficar inviável o plano de saúde. De acordo com a Associação Brasileira de Planos de Saúde, em março deste ano eram 707.696 planos individuais ou familiares aqui no estado. Esses são os que devem ser impactados pelo reajuste. Existem ainda quase 2 milhões de planos na modalidade coletivo empresarial, outros 400 mil coletivos por adesão, além de 345 planos com modalidade não informada. Esta especialista em direito médico e da saúde afirma que os reajustes são previstos em lei. Feito um estudo do quanto foi utilizado, do que foi utilizado, quanto que esse custo impactou no sistema de saúde, para então ser definido esse valor. Quem tem planos que não sejam individuais ou familiares não precisa se preocupar no momento, porque os reajustes das outras modalidades levam em conta outros fatores. Nos planos empresariais, o reajuste não é definido pela ANS, ele não tem um limite igual para todos. Nos planos empresariais, nos coletivos por adesão, de associações, o reajuste ele se dá pela sinistralidade. O que é isso? Quanto maior o uso, maior o reajuste. A Associação Brasileira de Planos de Saúde afirma que o reajuste calculado e autorizado pela ANS não equaciona com os gastos que os planos têm tido. A entidade diz que os gastos acumulados somam 12,7%. Além disso, ainda estamos trabalhando com um único índice para o Brasil como um todo, um país continental, com centenas de operadoras de plano de saúde. Para diversas delas, o índice de reajuste precisaria ser mais elevado do que esse para trazer equilíbrio. Hoje, de todas as operadoras de plano que ofertam planos individuais ou familiares no mercado, 70% delas a conta não fecha. A quem busca planos de saúde, a orientação é pesquisar bastante, levar em consideração, por exemplo, o quanto se usa dos serviços oferecidos, para aí sim contratar um plano. A gente tem que olhar isso a longo prazo. Qual que é o perfil desse consumidor? Tem uma doença crônica, utiliza muito. Analisar área de cobertura, abrangência municipal, estadual, quais são os hospitais, se a rede credenciada te atende, se existe possibilidade de reembolso ou não. Então, são fatores, não só o reajuste, mas são fatores que o consumidor, o beneficiário do plano, tem que analisar quando ele contrata ou quando ele vai decidir fazer a portabilidade. Ele vai mudar do plano que ele já é beneficiário para um novo plano. E ficou para o mês que vem a aplicação de um repelente no bosque no centro de Londrina. Assunto que o G1 está acompanhando na sua tela, vai entrar também. Já entrou aí um QR Code para que você aponte a câmera do seu celular e confira as atualizações. Meio Dia Paraná está acompanhando esse assunto e o G1 traz hoje reportagem com explicações de como será essa tentativa de combater a superpopulação de pombos, a sujeira deixada no centro e também os riscos para a saúde da população. Essa reportagem detalha o que está sendo preparado pela Prefeitura de Londrina em mais essa ofensiva contra os pombos do bosque. Teve protesto hoje cedo em Cambé. Dezenas de fiéis fizeram uma manifestação em favor da permanência dos padres palotinos na administração da Igreja Matriz de Cambé. Eles são contra a substituição dos atuais padres por padres diocesanos, aqueles ligados diretamente ao arcebispo de Londrina. Os manifestantes se reuniram em frente à Igreja Matriz e, debaixo de chuva, deram as mãos, cantaram e levaram faixas com dizeres: "Somos
Todos Palotinos. É uma mobilização que vem ganhando força já há alguns dias ali em Cambé. A paróquia fez no ano passado 80 anos de idade, mas os palotinos chegaram aqui antes, aliás, 80 anos de existência, né? Os palotinos chegaram antes aqui. Então eles estão esse tempo todo. E também tem um documento do Vaticano que diz que a paróquia é ad nutum sedis apostolis. E esse documento, então, dá o direito aos padres palotinos ficarem aqui o tempo que quiserem, o tempo todo. E só o Papa pode tirar essa paróquia dos palotinos. E o bispo achou por bem, então, segundo ele diz no documento, que agora eles estão com bastante padres e tal, e seria o momento de tirar os palotinos daqui e colocar os diocesanos. É uma situação desagradável, vamos dizer assim, para a comunidade católica aqui da paróquia Santo Antônio de Cambé. A Arquidiocese de Londrina disse que o pedido de transferência da administração da paróquia Santo Antônio de Cambé aos padres diocesanos foi entregue ao provincial dos padres palotinos a pedido dele e que a mudança é legítima e resultado de um diálogo e avaliação juntamente com o superior dos padres palotinos. Posicionamento aí da Arquidiocese de Londrina, comandada pelo nosso arcebispo Dom Jeremias. Depois do intervalo, tem as informações do vestibular da UEL. Foi divulgado o valor da taxa de inscrição, ficou um pouquinho mais cara. Imagens ao vivo do aeroporto de Londrina, que fechou por várias vezes ao longo da manhã, teve voos cancelados e está operando por instrumentos ao longo dessa terça-feira chuvosa e com visibilidade reduzida. Agora, faltando 10 minutos para 1 da tarde, o Meio-Dia Paraná já estará de volta. Vai ficar um pouco mais cara a inscrição para o vestibular da UEL. O valor da taxa foi divulgado com reajuste de pouco mais de 5%, referente ao aumento de custos do ano passado para cá. Kathleen Tanan está no campus da UEL, foi até lá para trazer as informações sobre o novo valor e também o calendário de inscrições e de provas. É contigo por aí. É isso aí, Alberto. A gente está falando do segundo processo seletivo só neste ano, uma maneira aí da universidade tentar colocar em dia o calendário, né, que foi bastante prejudicado por conta do período de pandemia. Para os interessados, as inscrições para este novo processo seletivo vão começar no dia 24 de julho, portanto, o final do mês que vem, e vão seguir aí até o dia 5 de setembro, com taxa passando de R$ 167 para R$ 176. A gente vai ter prova no dia 29 de outubro da primeira fase e teremos provas nos dias 26, 27 e 28 de novembro, referentes à segunda fase. E nesse segundo processo seletivo do ano, para quem quer ingressar na universidade em 2024, as provas vão ser aplicadas além de Londrina, também nas cidades de Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. Falei há pouco sobre o aumento na taxa de inscrição. A universidade avisa também que continua aberto o período para que as pessoas possam pedir isenção dessa taxa, justamente porque as inscrições ainda nem começaram, né? Então o pessoal pode fazer esse pedido de duas maneiras, pelo NIS, que é o cadastro único, e também pelo processo de análise socioeconômica aqui da UEL, do Serviço de Bem-Estar à Comunidade. Um detalhe até curioso que a universidade já divulgou, inclusive, é que para esse próximo vestibular de 2023, a identidade visual escolhida foi a do pica-pau Benedito de testa amarela, focada então na natureza. Inscrições começando no dia 24 de julho e seguindo até o dia 5 de setembro, Alberto, com provas em outubro e também no mês de novembro deste ano. É vestibular neste ano para ingresso no ano que vem. Valeu, Kathleen. A gente já volta a conversar. Além do vestibular, tem vários concursos com inscrições abertas e tem reportagem no G1 detalhando que são mais de 700 vagas em diversas cidades do Paraná. Na nossa região, temos concurso, por exemplo, para a Prefeitura de Cambé. Lá são 27 vagas para advogado, assistente social, educador físico, engenheiros, agrônomo e eletricista, além de fiscais do PROCON e sanitário. Os salários chegam a R$ 8.100. Inscrições até 6 de julho e provas em 6 de agosto.
Este e outros concursos estão lá no G1, que tem também informações do concurso para professor da rede estadual. As provas serão domingo agora para 76 mil inscritos em todo o Paraná. Vou fazer um último contato com a Kathleen Tanan, ela que está acompanhando hoje também o julgamento de 2 policiais militares. Julgamento que vai se estender, não é, Kathleen, ao longo das próximas horas. Isso mesmo, Alberto. Inclusive, eles fizeram um intervalo pouco antes do meio-dia e já estão aí continuando, portanto, esse julgamento. Estava dando uma olhadinha agora há pouco na transmissão que é feita do julgamento e há pessoas sendo ouvidas neste momento. Sobre isso, a gente fez contato com os advogados que representam os réus que estão no Tribunal do Júri hoje. Um deles é o Leandro Crepaldi, policial militar. O advogado escreveu o seguinte, que acredita na absolvição do policial, já que as provas que constam aí, toda a investigação, nos autos, são de denunciantes suspeitos, já que possuem diversos antecedentes criminais, bem como não existem outros elementos que comprovam a autoria do cliente, no caso, o Leandro Crepaldi. Diz ainda que as testemunhas e as vítimas são divergentes entre si, que a investigação foi superficial, sem que outras provas fossem colhidas nesse inquérito policial. Já o advogado que representa o policial militar Jefferson José de Oliveira informou que vai se pronunciar depois da finalização desse julgamento, que ainda não tem um horário para terminar. A gente também fez contato com a Polícia Militar e com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. A Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que a informação precisa vir da Polícia Militar do Paraná, mas a Polícia Militar, primeiramente, disse que não repassaria informações, depois disse que mais tarde retornaria, mas até agora a gente não conseguiu esse retorno, justamente para saber qual a situação desses 2 policiais atualmente na corporação, no caso, a Polícia Militar. Só para encerrar, Alberto, lembrando que eles estão sendo julgados pelaquela ocasião conhecida como Noite Sangrenta entre os dias 29 e 30 do mês de janeiro de 2016 por tentativa de homicídio. Volto contigo. Valeu, obrigado, Kathleen. Em frente ao Fórum Criminal foram colocadas algumas faixas por parte de amigos e parentes dos policiais e não por parte da Polícia Militar enquanto corporação. Fica esse registro também. Você já viu várias vezes aqui no Meio Dia Paraná reportagens de apreensões feitas na Ponte da Amizade, produtos trazidos irregularmente do Paraguai. Mas investigações apontam que isso tem ocorrido também no sentido inverso. Quase não sobra espaço para o piloto. Daqui a pouco essa carga vai estar no Paraguai. Provavelmente antes dessas centenas de sacos de salgadinhos que deixam o trânsito lento na passarela. Quem cruza a Ponte da Amizade certamente já reparou nesse movimento de pessoas com caixas e sacolas. Pode ser na moto ou na mão mesmo. Sempre venho e levo, mas me vou a pé e venho a pé. E é aqui, bem no meio da ponte, que parte dessas mercadorias é dividida. Tinha passado de pouquinho. Pouquinho. Se é uma caixa de tomate, cobramos R$10 para passar. Uma caixa de tomate. Huevo? Huevo. Sim, também passamos. R$10. Cada viagem todo, sua. Sim. Sí. No es cada viaje, es por caja que nosotros cobramos. Si llevamos medio, pues cobramos R$5. Elas e outros colegas ficam horas na ponte esperando paraguaios interessados nesse tipo de transporte. Isso ocorre porque o governo do Paraguai proíbe ou restringe a entrada de vários produtos brasileiros. Nós estamos bem próximos à aduana, chegando em Cidade do Leste, e logo já tem esse aviso por aqui, olha, é proibida a entrada com aves, pescados, carnes, produtos lácteos, também mel. O governo justifica que alguns desses produtos podem gerar uma concorrência desleal com os produtos do Paraguai, e também eles não passaram por nenhuma inspeção sanitária. A fiscalização ocorre na aduana do Paraguai. Eventualmente, mercadorias são apreendidas e encaminhadas para um depósito, depois doadas a instituições de caridade do país, quando ainda podem ser consumidas. As mercadorias transportadas dessa forma são vendidas em mercadinhos de bairro no Paraguai e em bancas montadas nas calçadas. O Diego é dono de uma dessas bancas e diz que os clientes gostam dos produtos brasileiros. É preço bom e qualidade mais bonito. O que mais vem para cá? E fruta e verdura. E é produzido aqui também ou não? Algum? Tem também a mexerica,
Tem também limão, alface, banana do Paraguai. As mercadorias vendidas legalmente no Brasil enchem os carros paraguaios. O Arsênio conta que há 7 anos transporta alimentos entre os países. Tem melancia hoje, laranja. Laranja, pinha, manzana, mandarina. E faz sucesso no comércio lá, vende para outras pessoas, como é? Sim, eu traje uma senhora que vende aí. Mas, para não ter a mercadoria apreendida pela fiscalização no Paraguai, parte da carga fica no compartimento do estepe. Aí vai colocar assim, aí aqui embaixo tem que tirar esse e colocar tudo e tapar para levar coisa proibida. Tomate, por exemplo. Tomate proibido? Proibido também. Tem que guardar para passar aí na aduana. Na caixa equilibrada sobre a cabeça, olhos desconfiados. E esses não são os únicos. Mas dá um pouquinho de trabalho aí, né? Porque está proibido. Quantos tem aí? 10. 10 frangos? Aham. E só tá uma com a cabeça para fora? É. E não dá problema com a fiscalização? Dá, mas tem que buscar uma forma para passar. Quando o valor da mercadoria irregular fica acima dos $500, quem for pego pode ser preso e pagar multa. Daqui a pouco, essa e todas as outras reportagens do Meio-Dia Paraná estarão lá no Globoplay. A temperatura em Londrina não subiu, ao contrário, diminuiu um pouquinho do início do jornal para cá. Temos agora 15 graus aqui no norte do Paraná, na nossa Londrina. Curitiba, lá também está chovendo nessa terça-feira e a temperatura é de 10 graus neste momento na capital dos paranaenses. Quarta-feira vai continuar chuvosa em todo o Paraná e com baixas temperaturas, nada de esquentar ao longo dos próximos dias. Mínimas amanhã de 9 graus em Ortigueira, 11 em Congonhas e 12 em Arapongas. Aqui em Londrina, a mínima está na outra tela, agora sim, a mínima na terça-feira foi de 13, quarta também 13 graus. Na quinta, ainda com chuva, mínima de 11, máxima de 16. Na sexta-feira, a chuva não vem, mas aí o frio se intensifica com mínima de 8 graus na sexta-feira e máxima de 17. Sexta-feira, que em Londrina é feriado, dia do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro da nossa cidade. Aqui na tela, participação com foto do Luciano Gibim de Cambé, dizendo que já foi buscar o bolo de Santo Antônio. Hoje é dia de Santo Antônio, né? O Luciano e a Franciene de Cambé, que legal. Paulo Aversani, boa tarde, Alberto. Eu já pago IPVA, combustível, IPTU e quando uso o transporte público pago o valor da passagem. Porque o imposto que eu pago tem que ser usado também para pagar a empresa de ônibus? Justo isso? Questionamento dele em relação à reportagem de hoje que mostrou em primeira mão que a Prefeitura de Londrina já repassou neste ano mais de 33 milhões de reais para cobrir os custos das empresas de ônibus. Está chegando o Globo Esporte e depois o Jornal Hoje. A gente encerra com imagens ao vivo do Ademir dos Santos, no campus da nossa UEL. A você, uma ótima tarde, aquele abraço e até amanhã. Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Viscardi faz muito mais por você. Saxtrack, proteção completa para o seu veículo. E Unimed Londrina.